Muito bom dia a todos. Hoje eu vim falar um pouco sobre a articulação de moradores do Sana, um importante movimento que vem acontecendo na nossa comunidade há alguns meses, de moradores que decidiram dedicar um pouco do seu tempo para exercerem a sua cidadania, dialogarem e construírem coletivamente boas ideias de defesa da nossa comunidade e dos nossos recursos naturais. Esse coletivo foi sendo formado de forma espontânea, de forma natural, a partir da preocupação de pessoas. Então a gente começou a conversar sobre o momento atual do Sana, o crescimento, que é inevitável, mas que se acentuou muito nos últimos anos, o crescimento no fluxo do turismo, que já cresceu e temos boas perspectivas para que isso se amplie ainda mais. E todas essas questões, como tudo na vida, têm seus prós e seus contras. Então a gente vê que o desenvolvimento traz benefícios para a nossa comunidade, mas que a gente precisa ter alguns cuidados e estarmos atentos, pensando, discutindo, dialogando com o poder público para construir boas ideias, porque um coletivo de pessoas com ideias diversas, com identidades culturais, sociais diversas, tem uma potência muito grande dentro de um diálogo construtivo e respeitoso de alcançarmos soluções, ideias, propostas de grande potencial, inclusive de contemplar os diversos interesses da nossa comunidade. Então, um movimento que foi se desenhando e desde os nossos primeiros encontros a gente teve uma preocupação muito grande em desenvolver as nossas diretrizes, os nossos objetivos, os nossos princípios e valores, o que nos movia para estarmos juntos. E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas diretrizes. Primeiro, qual é o nosso objetivo? O que nós entendemos enquanto coletivo que seriam os nossos objetivos? Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, cuidar da nossa comunidade, cuidando das pessoas e do meio ambiente, da natureza. Faz parte dos nossos objetivos, do que nós pretendemos alcançar, termos um coletivo forte em defesa, lutando a favor da nossa comunidade, onde todos são bem-vindos. Vivemos um momento, não no Sana, mas planetário, de crise climática, de degradação ambiental, e estamos num lugar onde somos grandes privilegiados por todo o recurso natural que nós temos, por toda a água boa que nós temos, por todas as florestas que nós temos. Isso é muito bom e pode ser cada vez melhor. Então, como é que a gente, sim, atravessa esse momento de crescimento que é inevitável, mas a gente precisa pensar soluções para que esse desenvolvimento aconteça de forma responsável, sem inviabilizar as gerações futuras. Então, esse é o que a gente traçou já desde os primeiros encontros enquanto objetivo do nosso movimento. Juntar pessoas da comunidade, reunir com respeito às diferenças, em um espaço de acolhimento, em um espaço de diálogo respeitoso, reunir pessoas diversas para pensarmos o futuro, o presente, sem esquecer o futuro da nossa comunidade e construirmos juntos caminhos para a defesa do nosso bem-estar e de tudo que a gente tem de mais valioso. Nossos princípios e valores estão relacionados ao respeito. Então, isso vem entre as primeiras coisas, a gente ter respeito, a gente saber dialogar e acolher, principalmente, ideias diferentes, opostas,
porque nós acreditamos que o equilíbrio consiste na diversidade, que sem diversidade não existe equilíbrio. Então, para mim, é muito importante quando eu escuto uma opinião contrária à minha. E eu procuro fazer isso de forma ativa, praticar uma escuta ativa, consciente e avaliar, porque não é possível, a gente sabe muito pouco, estamos todos aprendendo, ninguém sabe de tudo. Então, quando a gente tem duas ideias opostas em um espaço de diálogo, um espaço de respeito, a chance da gente construir uma ideia muito mais potente, que contemple uma diversidade muito maior de pessoas, é muito grande. Então, a gente começa pelo respeito, pelo acolhimento das ideias, inclusive das ideias opostas. E esse coletivo foi avançando, fomos fazendo reuniões periódicas, por entendermos que realmente existiam pessoas a fim de dedicarem um pouco do seu tempo para trazerem ideias, para ouvirem umas às outras, para confraternizarem com um lanche coletivo, que a gente foi desenvolvendo esse hábito de ter esse momento também de confraternização no final dos nossos encontros. E muitas coisas legais, muitas ideias bacanas foram surgindo de toda essa diversidade. E nós entendemos que o coletivo, estando formado, com mais pessoas, a gente necessitava de seguir adiante, de começar a construir ações. Levantamos o que era prioridade para a nossa comunidade, a partir da escuta das pessoas que foram trazendo as suas contribuições. Tendo pensado as prioridades para a nossa comunidade, são diversas as pautas, né? A gente pensou em meio ambiente, saúde, educação, mobilidade, segurança, projetos e editais, porque a gente acredita que é muito importante a gente dialogar com o poder público e termos esse ambiente saudável de relacionamento com o poder público, mas que também, enquanto coletivo, poderíamos ter meios de construirmos ações sem necessariamente também estarmos dependentes e vinculados e a todo tempo necessitando para qualquer tipo de ação esse vínculo com o poder público. Porque existe o poder público, que com certeza é muito importante. A gente, inclusive, constrói ideias para também apresentar para o poder público, levar para o poder público. Então, se a gente tem um poder público hoje comprometido com a nossa comunidade, que está tendo um olhar para o Sana, que em muitos outros governos nós talvez não tivemos tido, olha que bom, temos um coletivo preocupado em construir ideias que contemplem toda a nossa comunidade, que contemple toda a diversidade que nós temos aqui dentro, para apresentar para você, representante do poder público, que tem interesse em fazer pelo Sana. E olha que oportunidade bacana termos uma comunidade de pessoas com os mais diversos potenciais, com os mais diversos conhecimentos, pensando ideias, construindo propostas para apresentar para o poder público. Como isso potencializa, como isso enriquece, como isso instrumentaliza as ações do poder público na nossa comunidade. Então, uma das coisas que tem sido ditas sobre o nosso movimento, por aqueles que não conhecem, que ainda não conheceram, mas que são muito bem-vindos para virem conhecer, dialogar com a gente, é que nós somos contra a prefeitura, que nós somos contra os políticos, que nós somos contra o progresso do Sana. Não, nós somos a favor do diálogo, nós somos a favor de construirmos propostas que realmente contemplem a maior diversidade da nossa comunidade, que surja
a partir do diálogo, do debate de ideias diversas, diferentes, opostas, que a gente possa fazer esse compilado e apresentar para o poder público. Olha que boa oportunidade de construção coletiva com o poder público. Os políticos, o prefeito, os vereadores, por mais que eles tenham boa vontade em contribuir para a nossa comunidade com bons projetos, eles precisam saber o que a gente precisa. Eles precisam saber o que a nossa comunidade está pensando sobre as ações que estão sendo realizadas. As propostas do poder público precisam passar pela comunidade para que a gente avalie, para que a gente possa contribuir com ideias. Por melhor que seja a proposta, com certeza, se a gente ouve um coletivo de pessoas com as mais diversas competências, essas ideias tendem a serem aperfeiçoadas. Nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? Então a gente acredita nisso, que esse movimento é a favor da nossa comunidade. E se tem um movimento político, dos representantes do poder público, de interesse, de contribuir para um desenvolvimento equilibrado e sustentável que venha trazer benefícios para a comunidade do Sana, essa é uma grande oportunidade. Nós queremos reunir ideias para estar levando para o poder público, para estar dialogando. Então, eu acredito que isso contribui muito para uma ação tenha maior aprovação ainda. É difícil que todos concordem com tudo, isso é natural e que bom. Nem todo mundo vai achar que a alternativa escolhida pela maioria foi a melhor alternativa. Mas quanto mais participação a gente tiver, maior chance a gente tem de contribuir para que as ações feitas na nossa comunidade sejam as melhores possíveis e tenham a melhor aprovação possível, tendo participação popular, sendo construída com o povo. Então, eu acredito que esse movimento, que tem sido difamado, inclusive, quanto um movimento que é contra o progresso do Sana, que é contra as obras da prefeitura, merece muito ser escutado, merece muito ser conhecido, porque é um movimento que tem muito a contribuir para o nosso lugar. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e fazer um convite para que vocês venham conhecer esse movimento para tirarem as suas próprias conclusões. Então, existe um movimento falando sobre a articulação de moradores do Sana, como se nós fôssemos contra o governo, contra algumas pessoas, contra o progresso do nosso lugar. E eu vim aqui dizer para vocês que nós somos a favor da natureza, somos a favor das pessoas, somos a favor da coletividade, do exercício político da nossa cidadania, somos a favor dos nossos recursos naturais, somos a favor do bem comum. Então, se você ainda não conheceu o nosso movimento, se você tem ouvido falar, venha conhecer pessoalmente. Venha conhecer nossas propostas. A gente vai fazer um esforço de estar divulgando mais ainda esse movimento para que mais pessoas possam tomar conhecimento na íntegra. Não por processos difamatórios de quem fala de uma coisa que nem conhece, que nem participou. Então, todos vocês que estão falando sobre o nosso movimento e não conhecem esse movimento, que venham participar, dialogar e poder conhecer, porque todos serão muito bem-vindos e todos serão tratados com muito respeito, muita educação, porque isso faz parte dos nossos princípios. E você que também não tem falado nada, mas que tem escutado muitas coisas, vem conhecer. Dedica um pouquinho de tempo, vem conhecer o movimento. A gente vai fazer mais alguns encontros e todos são muito bem-vindos.